O ateu é um cara que tem muita fé. É possível conhecer o mundo espiritual? Boa noite, senhores. Hoje eu queria discutir esses assuntos, mas antes de mais nada eu queria aí pedir desculpas por ter desaparecido. A situação estava um pouco complicada, muito trabalho e eu acabei adoecendo ali na época do Natal. Minha saúde, como eu falei no último vídeo, tem estado péssima, perdi muito peso, então gravar vídeos estava um pouco complicado. E eu estava viajando, fazendo muita coisa, não tive tempo. Inclusive esse vídeo que eu estou gravando, infelizmente eu havia já o gravado mais cedo hoje, quando eu estava passeando por Londres, porque o tempo estava excelente e a bateria do microfone externo morreu quando eu estava gravando e, portanto, eu falei por 16 minutos à toa, tá? Então, inclusive, tá aqui o vídeo, ó, só para dar uma mostrada como estava, né, assim, ensolarado, 3 graus, o que para janeiro é até uma boa temperatura. Ontem bateu -3, né? Inclusive o lago estava congelado, não sei se eu vou achar o lago aqui. Enfim. Até pensei em redoblar o meu vídeo para não perder né, o cenário, mas fica difícil de concentrar. Tá? Mas enfim, vamos lá. Vamos ver se eu consigo lembrar tudo que eu falei, porque o vídeo tinha ficado muito bom. Então, uh, muitas vezes os cristãos são acusados de ter uma fé cega, né, pelos ateus. O problema é que, na definição correta de fé que nós temos enquanto católicos, a fé ela é uma conformação do intelecto com uma verdade revelada, tá? Basicamente isso. E nós vamos discutir isso mais no futuro, mas não é algo irracional, porque se Deus existe, ele não mente, e ele revelou algo, você acreditar naquilo que foi revelado é extremamente racional, tá? Isso obviamente aceitando que Deus existe e não mente, ok? Porém, quando o termo fé é utilizado coloquialmente por um ateu, por exemplo, o que ele quer dizer é que você está acreditando em algo sem evidência ou sem ter uma experiência pessoal daquilo que você acredita. E aí que mora o problema, porque de acordo com esse tipo de definição, toda pessoa ela faz atos de fé todos os dias. Porque veja, pense aí, por exemplo, uma cirurgia que você vai fazer. Tá? Você tem uma apendicite, você nunca foi operado na vida, você está lá no bloco, é uma emergência, tem que ser operado, senão vai explodir lá, você tem uma sepsemia. Você, naquele momento, você não exige provas empíricas, categóricas, de que o indivíduo que vai te operar, ele tem a capacidade de fazê-lo. Tá? Você, de certa forma, faz um ato de fé. Né? O indivíduo está ali, ele aparenta ser um médico e você acredita que, portanto, não teria um indivíduo com um diploma falso trabalhando naquele hospital para te operar. Tá? Mesmo que esse médico tenha sido recomendado por alguém, você nunca foi operado por esse médico. Você está acreditando no testemunho de uma outra pessoa e você vai lá e aceita a cirurgia. Se você tivesse que se tornar um médico para avaliar se aquele indivíduo é um bom médico, seria basicamente impossível você conhecer nada, porque é impossível você conhecer tudo. Né? Então, por exemplo, quando você entra em um elevador, você presume que aquele elevador foi construído de uma forma correta, você presume que o prédio teve uma boa engenharia, você não fica lá buscando, pedindo a planta do prédio para avaliar se ela foi bem construída, etc. Tá? Mesmo que você nunca tenha entrado nesse prédio. Ok? Então, todos os dias nós temos atos de fé. Você nunca foi à Austrália? Eu, pelo menos, nunca fui. Mas eu acredito que a Austrália está lá, porque eu já vi fotos da Austrália. Eu já vi pessoas que foram à Austrália, ou pessoas que dizem que são australianas. Mas eu não tenho uma experiência pessoal de ter ido à Austrália. Mas eu acredito que a Austrália está lá. Tá? Isso é muito óbvio,
ok? E um ateu poderia dizer aonde você está querendo chegar, que acreditar em Deus ou no mundo espiritual, que você não tem experiência nenhuma, é a mesma coisa de acreditar que a Austrália existe? Não. Mas você pode pressionar esse ponto, porque Austrália tudo bem. Mas veja, vamos pegar aí um exemplo que está bastante popular na internet, a tal da Terra plana, que eu não acredito, tá? Eu não acredito em Terra plana. Mas a sua experiência pessoal é de que a Terra é plana, ok? A não ser que seja um piloto, alguma coisa, mas uma pessoa normal ali vivendo no campo, ela vê a Terra como plana. Se eu perguntar para 98% das pessoas o porquê que eles acham que Terra plana está errado, a vasta maioria vai ridicularizar a hipótese da Terra plana, mas se eu pressionar e dizer por que você acredita que a Terra é um globo, a vasta maioria das pessoas será incapaz de me dizer o porquê. Eles vão dizer basicamente, todo mundo acredita nisso, eu aprendi na escola, mas se você pedir uma prova empírica que ele demonstre, que ele me, ou mesmo me defina um experimento que foi feito, que prova categoricamente que a Terra é assim assado, ele não saberá fazê-lo. Então ele está fazendo um ato de fé, ele está acreditando naquela informação que foi passada para ele, tá? A coisa fica muito pior se, por exemplo, uma coisa como ir à Lua. Você não foi à Lua. Né? Você não tem experiência nenhuma de nenhum ser humano ter ido à Lua. Tá? Mas tem evidência empírica de que eles foram. Tem pedra da Lua lá, não sei aonde. Bom, você sabe de onde que aquela pedra veio? Você estudou aquela pedra? Você fez análise química daquela pedra? Você está aceitando que aquilo é o que a pessoa está falando? Eu não estou aqui de forma alguma dizendo que você acreditar nessas coisas é irracional. Não, pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que todos os dias nós fazemos atos de fé, porque é impossível conhecer todas as coisas. E isso não é apelo à autoridade. Você está absorvendo essa informação que você acredita vir de autoridades que detêm um conhecimento sobre o tópico. A sociedade não poderia avançar sem esse tipo de confiança, tá? Então, todo ateu tem fé. Toda pessoa tem essa fé aí no sentido coloquial da coisa. Então, a coisa começa a ficar problemática porque quando um indivíduo ele diz que teve, por exemplo, uma experiência sobrenatural, o ateu vai rejeitar aquela experiência. Muitas vezes dizendo porque ela não é empiricamente demonstrável. Ninguém empiricamente demonstrou isso daí. Sendo que, como eu acabei de falar, para a vasta maioria das coisas que ele acredita, não existem provas empíricas. Por exemplo, que a explosão cambriana ocorreu por processos evolutivos é algo que não é empiricamente demonstrado. Tá? Não foi demonstrado, não é algo que você pode voltar no tempo e estudar. Nós não temos mecanismos plausíveis nenhum para a explosão cambriana, mas o ateu evolucionista, ele teve um ato de fé para acreditar naquilo sem uma evidência, porque os especialistas disseram para ele que existe uma plausibilidade. Então, quando ele escuta uma pessoa, por exemplo, dizer que ele teve uma experiência sobrenatural e ele o acusa, bom, eu nunca tive uma experiência como a sua, ninguém provou categoricamente que essa coisa ocorre, então ele está cometendo uma petição de princípio. Ele está presumindo, logo de cara, que eventos sobrenaturais são necessariamente falsos. Vou te dar um exemplo real. Tá? Quando eu era um ateu, nervosinho, um amigo meu me revelou uma experiência sobrenatural que ele teve. Ok? Ele foi. O pai estava querendo comprar uma nova casa, um apartamento, não me lembro agora, e os dois foram lá numa casa para ver se eles gostavam. E quando eles estavam, eu não me lembro se já tendo entrado na casa eles sentiram alguma coisa estranha na casa, não me lembro se esse foi o caso, mas o que eu me lembro categoricamente é que quando eles entraram em um dos quartos, o pai foi até um armário, tá? E abriu esse armário. No que ele abriu esse armário, ou não me lembro agora se ele abriu, o armário abriu de uma vez só, mas vamos supor que ele abriu, ele foi, de acordo com o pai, empurrado, tá?
O meu amigo estava atrás do pai. E de acordo com o meu amigo, ele viu, no momento que o pai foi empurrado, se não me engano até caiu, ele viu uma figura sombria saindo de dentro daquele armário e desaparecendo. Tá? Eu, enquanto ateu, não acreditava em experiências espirituais. Como materialista, portanto, eu comecei a interrogar o meu amigo. Eu não duvidava da veracidade do que ele havia visto, porque ele não tinha razão para mentir. Ele é um cara que sequer é religioso, tá? Ele não estava tentando me convencer de nada, ele contou um caso que ocorreu com ele. Ele não era uma criança, tá? Ele já era adolescente quando isso ocorreu. E eu, enquanto materialista, o interroguei incessantemente. Existia algum tipo de vazamento, talvez existisse algum tipo de vazamento de gás e vocês estavam enebriados, talvez vocês imaginaram, talvez fosse uma pessoa que estivesse lá, entendeu? Um cara muito escuro, vai saber. Ou talvez houvesse alguma contaminação de algum tipo de fungo que mofo e os esporos aí causaram alguma alucinação coletiva nos dois. E o meu amigo foi falando calmamente, olha, eu já pensei em qualquer possibilidade material, por assim dizer, e eu não consegui encontrar nenhuma. Eu vi o que eu vi e ponto, não tenho o que dizer. E eu, enquanto materialista, eu me vi numa sinuca de bico, porque por um lado eu tinha certeza que meu amigo não estava mentindo, por outro eu não podia aceitar aquela verdade. Então, no fim, eu disse que deve ter acontecido alguma coisa que a gente não tem explicação ainda, ou tinha alguns fatores ali, como por exemplo né, o gás ou alguma coisa que meu amigo desconhecia e que poderiam explicar aquela situação. Tá? Então vejam aí a petição de princípio. Tá? Quando você não encontra uma explicação materialista para um evento claramente sobrenatural, ao invés de consentir que, bom, aquilo pode de fato ter ocorrido da forma como que meu amigo assim o viu, não, você ou vai chamar o cara de mentiroso, falar que ele está alucinando, ou vai dizer que a ciência eventualmente vai explicar esses fatos. Tá? E isso é um problema, porque esses fatos eles ocorrem com frequência. Tá? Você tem, por exemplo, experiências de vida e morte, a pessoa volta falando tal coisa. Você tem a experiência, por exemplo, de que o céu existe porque uma pessoa, pelo menos, voltou, ressuscitou, que foi Jesus Cristo. E isso está historicamente demonstrado. Né? Você tem os apóstolos morrendo por essa verdade, torturados, algo que para um judeu seria completamente insano. Dizer que o Messias veio ao mundo, encarnou e morreu numa cruz. Não é essa a visão que os judeus tinham do Messias. E é por isso que a vasta maioria dos judeus não se converteram, né? Naquele momento lá, os fariseus, etc. E o cristianismo ele foi, né, começou ali com 12 apóstolos e se tornou a religião predominante no mundo ocidental. E não foi pela espada, foi pela palavra e pelos mártires. Então você tem sim evidências do sobrenatural. Pessoas relatam experiências do sobrenatural com frequência. Eu não estou dizendo aqui que todos os relatos são verdadeiros. O que eu estou querendo dizer é que o ateu tem muita fé. Porque, como eu disse no início do vídeo, a fé, no sentido de virtude, né, teologal, ela é uma conformidade com uma verdade revelada por Deus que não mente. Então é extremamente racional fazê-lo. E é óbvio que não estou dizendo aqui que o ateu acredita nisso, mas para você entender o seu opositor, você tem que entender a visão de mundo dele. Então, você tem que se colocar na posição dele. E na nossa posição, nós acreditamos que Deus é infalível, que a igreja que ele estabeleceu, quando fala dogmaticamente, é infalível. Então é extremamente racional você se conformar com a autoridade máxima, que é Deus. Da mesma forma que você se conforma com autoridades mundanas. O que é mais racional? Você se conformar com o que Deus fala, assumindo o que ele falou, tá? Como eu disse, tenha caridade, se coloque nessa posição. Naquilo que Deus fala, ou o que um cientista fala, que é falível,
teorias caem o tempo inteiro. Né? Você ter um ato de fé em uma hipótese que sequer é testável, do ponto de vista duro, né, da ciência dura, né, como a gente fala aqui, hard sciences. Né, dizer que evolução é uma hard science é uma tolice. Essa evolução é uma ciência histórica. Então ela não é hard science, ok? Então você colocar sua fé em opiniões, você colocar sua fé em hipóteses, que seja em modelos, tá? Você, por exemplo, como eu, tá, aceita que o Big Bang é provável. Você saberia explicar as equações que levaram, né, que informam o modelo do Big Bang? Ou você simplesmente aceitou porque cientistas inteligentes se falaram que foi assim que a coisa aconteceu? Então veja aí o ato de fé. Então me parece uma completa tolice e injustiça um ateu clamar que um religioso ele tem fé cega, sendo que ele age com uma fé cega todos os dias. Esta sim, cega, uma vez que não é baseada na experiência própria dele, não é baseada em nada empírico, muitas vezes, e ele está simplesmente confiando em alguma autoridade. Então, por que que essa autoridade é legítima, mas a autoridade divina, infalível, não é? Tá? Então, é basicamente isso que eu queria dizer. O vídeo que eu havia gravado tinha ficado melhor. Sempre que a gente regrava um vídeo, ele fica pior. É uma pena, tá? Mas o ponto é esse. Todo mundo age com essa fé coloquial todos os dias. Você não entraria no seu carro, você não confiaria no airbag do seu carro, você não fez lá, né? Você não se formou em engenharia, avaliou lá o carro, tirou o airbag, deu uma conferida se ele realmente funciona, colocou ele de volta. Você não entra no elevador, desmantela o elevador, olha lá. Muitas vezes você nem olha se a revisão do elevador, lá, a manutenção do elevador está em dia. Você só entra e usa, tá? Você, como eu disse, não pede a planta de um apartamento, ó, de um prédio, para ver se a estrutura dele foi feita de forma correta. Imagina, se toda vez você fosse cético em relação a tudo, você não fazia nada. Não tem como você ser especialista em tudo. Então faz parte do conhecimento humano que a gente né, tenha autoridades, que o conhecimento seja generalizado, né, e a gente aprenda com pessoas. Tá? E a gente precisa, obviamente, da experiência. Tá? Isso é uma coisa que eu havia falado no vídeo, quase me esqueço aqui. Exatamente porque o ser humano ele é um animal espiritual, mas também material, nós precisamos, para conhecer, ter a experiência das coisas. Se não for nossa, de alguém passando aquela experiência para nós. Então, é por isso que Cristo, pela sua igreja, estabeleceu sacramentos, tá? Exatamente para simbolizar essa graça invisível. Porque a igreja, ela entende que nós somos seres que precisam, né, dessa experiência material. Então, é por isso também que Cristo, quando ele vai ensinar algo que é sobrenatural na Bíblia, muitas vezes ele antes faz um milagre que envolve algo material. Então, se você pegar, por exemplo, a cura lá do paraplégico, o que ocorre? Né? Eles descem um paraplégico, o que Cristo primeiro fala? Seus pecados estão perdoados, a sua fé é grande, os pecados estão perdoados. Aí ele é acusado de blasfêmia, então ele fala, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou pega o teu leito e anda? É óbvio que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados. Porque ninguém vê essa graça. Não tem como você saber de fato que o pecado daquele homem foi perdoado. Não há algo visível que possa. Não há uma diferença entre o indivíduo antes da absolução e depois. Tá? Então, para provar que Deus é capaz de fazer isso, para demonstrar uma graça invisível, ele faz algo visível. Ele cura o paraplégico. Então, tendo visto aquele ato material, por assim dizer, você então acredita na graça invisível. Então é assim que a igreja age. O católico ele não é exigido dele um ato de fé cega, como geralmente é acusado. Não.
Nós temos essas evidências, né? O martírio dos apóstolos, nós temos evidências fora da Bíblia apontando para Jesus Cristo, para a ressurreição. Nós temos aí as pessoas sendo curadas, tá? Você tem os milagres eucarísticos, né? Não que isso seja necessário para você acreditar. Você pode, se você for uma pessoa ignorante, com QI extremamente baixo, a salvação não está sendo negada de você. Aí você pode simplesmente acreditar naquilo que a igreja, que é infalível, está te ensinando. Se você achar isso um absurdo, isso é lavagem cerebral, você não acredita no que as pessoas te ensinam? Você não acredita no que o evolucionista lá no YouTube está te ensinando? Você acha isso absurdo? Então por que o cara acreditar no aspecto espiritual, por causa da igreja, seria algo absurdo? Tá? É a mesma lógica com a maior autoridade que a igreja tem. Tá? Então, Cristo estabeleceu sacramentos que são algo material para significar exatamente essa graça invisível. Né? Veja aí o batismo. O batismo é uma graça invisível. Ela limpa o pecado original, mas nada disso é visível. Mas aquilo é significado com a água. Tá? E mesmo o simbolismo ele não é aleatório. A água é algo que limpa, é algo puro. Tá? Você tem várias, não é é algo que bem significa exatamente o ato de lavar a alma daquele pecado. Tá? Então, sim, geralmente, para que a gente conheça as coisas, é necessário experiência. Tá? Mas o mundo espiritual, tá? Ele se dá por experiência também, mas é uma experiência diferente daquela que um materialista vai exigir. Mas se você conversar com diversos religiosos, né, com diversos cristãos, eles vão te dar experiências dessa realidade. Tá? O problema é que você, muitas vezes, vai negar, por causa de uma petição de princípio, você já definiu que isso é impossível e você vai negar aquela experiência. Tá? E vai negar as evidências, quaisquer que elas forem, vai negar os milagres, vai negar os fatores históricos. Tá? Então é isso. O ateu ele tem fé, na minha opinião, ele tem uma fé verdadeiramente cega em diversas coisas, naquelas teorias completamente malucas que eles acreditam muitas vezes, que não tem substância, né? Não tem um suporte empírico. Então é um pouco irônico que eles acusem, por exemplo, um católico de ter uma fé cega, quando isso não é o caso. Então tenham uma excelente noite e os vejo, quem sabe, amanhã, porque eu tenho que compensar aí pelas 3 semanas. Fiquem com Deus.